Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje você vai ficar sabendo quem foi o artilheiro do futebol brasileiro ano a ano desde 2000. Então já vai deixando o seu like para dar aquela moral em nosso trabalho e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Só lembrando que o número exato de jogos disputados por alguns artilheiros não foram encontrados com precisão, então por esse motivo resolvi excluir essa informação. Em contrapartida, coloquei a distribuição de gols em todos os campeonatos em que os jogadores balançaram as redes. No ano 2000, Romário fez a temporada mais artilheira de sua carreira, ao marcar nada menos que 73 gols, sendo que 66 bolas na rede foram com a camisa do Vasco da Gama. O baixinho, que estava de volta ao Cruz Maltino depois de 12 anos, fez gols em todas as competições que o clube disputou, sendo que a grande maioria foram no Campeonato Brasileiro, onde ele terminou com a artilharia com 20 bolas na rede. As demais competições foram o Campeonato Carioca, onde Romário fez 19 gols, a Copa Mercosul, onde fez 11, o Torneio Rio-São Paulo, onde fez 12, o Mundial de Clubes, onde fez 3, e a Copa do Brasil, onde fez apenas um gol. Já os demais gols que completam o recorde de 73 foram pela seleção brasileira, onde Romário entrou em campo em partidas válidas pelas eliminatórias, tendo feito 3 gols contra a Bolívia e mais 4 contra a Venezuela. Em 2001, o Atlético Paranaense conquistou pela primeira vez em sua história o Campeonato Brasileiro, e no elenco do clube tinha Kleber Pereira, que marcou 17 gols na vitoriosa campanha do clube. Naquele ano, o atacante maranhense foi o goleador máximo do futebol brasileiro, colocando 50 bolas na rede, e além dos 17 marcados no Brasileirão, Kleber ainda marcou 22 no Campeonato Paranaense, 7 na Copa Sul Minas e mais 4 na Copa do Brasil. Em 2002, Romário acabou ficando de fora da Copa do Mundo, para a irritação de muitos torcedores, embora depois ninguém tenha sentido sua falta, já que a seleção conquistou o pentacampeonato. No primeiro semestre daquele ano, o baixinho vestiu a camisa do Vasco, e no segundo semestre, o atacante foi contratado pelo Fluminense, onde marcou mais 16 gols, todos eles no Campeonato Brasileiro. No total, Romário foi o artilheiro do futebol brasileiro, marcando 42 gols. Em 2003, o atacante Luiz Fabiano com a camisa do São Paulo foi o goleador máximo do futebol brasileiro, ao balançar as redes 47 vezes, sendo que 29 desses gols foram no Campeonato Brasileiro. Tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil, o matador fez 8 gols, e na Copa Sul-Americana, o fabuloso ainda fez mais 2. O atacante Washington, também conhecido como Coração Valente, é o maior artilheiro da história de uma única edição do Campeonato Brasileiro, ao marcar 34 vezes na edição de 2004. Atuando no Atlético Paranaense, o atacante ainda fez 9 gols no estadual, e naquela temporada foi quem mais balançou as redes no país. Em 2005, com apenas 21 anos de idade, o atacante Fred encantou o Brasil no primeiro semestre, ao marcar um gol atrás do outro, terminando na artilharia do Campeonato Mineiro com 14 gols e da Copa do Brasil também com 14. No Campeonato Brasileiro, o jogador marcou 13 gols em 21 jogos, mas seduzido por uma proposta do Lyon, acabou deixando o Cruzeiro na metade da competição, com a incrível marca de 41 gols marcados em 2005. O atacante Rinaldo, conhecido também como Homem-Raio, é um dos maiores artilheiros da história do Fortaleza, ultrapassando a barreira dos 100 gols, e a temporada mais goleadora do atacante foi a de 2006, quando, além de ter sido o goleador máximo do Leão, foi também quem mais marcou gols no futebol brasileiro, ficando à frente de nomes como Dodô. No Campeonato Cearense, Rinaldo marcou 19 gols, na Copa do Brasil foram 5, enquanto que no Campeonato Brasileiro foram 11. Em 2007, o interminável Túlio Maravilha tinha 38 anos de idade, e mesmo com tamanha experiência e rodagem pelos mais variados clubes do Brasil e do exterior, o atacante mostrou que ainda tinha lenha para queimar, já que foi o goleador máximo do país com 43 gols. O jogador iniciou a temporada vestindo a camisa do Canedense de Goiás, e na primeira divisão do estadual marcou 16 gols. Após a disputa do Campeonato Goiano, Túlio se transferiu para o Vila Nova, onde ainda marcaria 27 gols no Campeonato Brasileiro da Série C, ajudando o clube a conquistar o acesso para a Série B. O atacante Keirson apareceu muito bem no Coritiba em 2006, mas foi em 2008 que o jogador chamou a atenção no cenário nacional, ao terminar a temporada como goleador máximo do futebol brasileiro. O
O atacante iniciou o ano sendo campeão e artilheiro do Campeonato Paranaense com 18 gols, e no Campeonato Brasileiro também terminou na artilharia, dessa vez marcando 21 gols. Somados aos 2 que fez na Copa do Brasil, o atacante balançou as redes em 2008 41 vezes. Após um 2008 em baixa no Flamengo, o atacante Diego Tardelli em 2009 foi contratado pelo Atlético Mineiro, e toda a expectativa em torno de sua contratação foi correspondida dentro de campo, já que o atacante foi o artilheiro tanto do Campeonato Mineiro quanto do Campeonato Brasileiro. No estadual foram 16 gols, enquanto que no Campeonato Nacional foram 19, e somados com os 4 que fez na Copa do Brasil, Tardelli balançou as redes naquele ano 39 vezes. 2010 foi a melhor temporada de Jonas no futebol brasileiro. Afinal de contas, naquele ano, o jogador foi o goleador máximo do país, com 42 bolas na rede. Vestindo a camisa do Grêmio, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 23 gols, e os demais tentos foram no Campeonato Gaúcho, onde marcou 11 vezes, e na Copa do Brasil, onde fez 8. Ao lado de Jonas, Neymar também foi o goleador máximo do futebol brasileiro em 2010, naquela que foi a temporada de afirmação do Santos, onde o atacante foi peça-chave nas conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. No estadual, o garoto, que na época tinha 18 anos, fez 14 gols. No Campeonato Brasileiro foram 17, enquanto que na Copa do Brasil foram 11. Em 2011, Leandro Damião se consolidou de vez no ataque do Internacional, terminando a temporada com nada menos que 38 gols marcados. Os gols do atacante foram distribuídos nas 4 competições que o Colorado disputou, tendo marcado 17 no Campeonato Gaúcho, 14 no Brasileirão, 4 na Copa Libertadores e outros 3 na Recopa Sul-Americana. Em 2012, Neymar fez menos de 50 partidas pelo Santos. Afinal de contas, o jogador foi constantemente convocado para a seleção brasileira, tanto principal quanto olímpica. Embora tenha desfalcado muitas vezes o Santos na temporada, Neymar ainda foi o artilheiro do futebol brasileiro com 43 bolas na rede, tendo marcado 8 vezes na Libertadores, 20 vezes no Paulistão, 14 no Campeonato Brasileiro e 1 vez na Recopa Sul-Americana. O atacante Hernani Brocador foi peça-chave na conquista da Copa do Brasil do Flamengo em 2013, marcando gols em quase todas as fases. Além disso, o atacante ainda terminou como artilheiro da competição com 8 gols. No Campeonato Brasileiro, Hernani balançou as redes 16 vezes, e no estadual ainda marcou 12 gols, totalizando na temporada de 2013 36 bolas na rede. Em 2014, o atacante Magno Alves tinha 38 anos de idade, e mesmo já considerado um veterano que caminhava para o final da carreira, não levou isso em consideração e foi o jogador que mais marcou gols no Brasil. Ao todo, o atacante do Ceará colocou 37 bolas na rede, que foram distribuídos da seguinte forma: na Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi o artilheiro com 18 gols. No Campeonato Cearense foram 7, na Copa do Nordeste foram 8, enquanto que na Copa do Brasil foram 4. Em 2015, Ricardo Oliveira foi repatriado pelo Santos após 5 temporadas no futebol do Oriente Médio, e a aposta valeu a pena, já que o atacante foi o artilheiro do futebol brasileiro com 37 gols. A maioria dos tentos foram no Brasileirão, onde Ricardo Oliveira terminou como artilheiro com 20 gols. No Paulistão, o matador também terminou como goleador, ao balançar as redes 11 vezes. Os outros gols foram na Copa do Brasil, onde ele fez 6. Atuando no Atlético Mineiro, Robinho foi o goleador máximo do país em 2016, ao balançar as redes 25 vezes. Os gols do atacante foram distribuídos entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Libertadores, e a competição na qual ele mais marcou gols foi o Brasileirão, onde foi às redes 12 vezes. Henrique Dourado foi contratado pelo Fluminense em 2016, mas foi em 2017 que o atacante desandou a marcar gols, tendo inclusive terminado como goleador máximo na temporada do futebol brasileiro com 32 gols. Só no Campeonato Brasileiro, o ceifador balançou as redes 18 vezes, e os demais tentos foram 6 no Campeonato Carioca, 4 na Copa do Brasil e 4 na Copa Sul-Americana. Peça-chave no acesso do Fortaleza para a elite do Campeonato Brasileiro em 2018, o atacante Gustavo, o Gustagol, foi o artilheiro do futebol brasileiro naquele ano, ao balançar as redes em 30 oportunidades. Os gols do matador foram marcados em apenas 2 competições, tendo feito 16 no Campeonato Cearense e 14 na segunda divisão do Brasileiro.
Flamengo, na temporada de 2019, foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. E um jogador que foi peça-chave na conquista desses títulos foi Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante terminou na artilharia do Campeonato Brasileiro com 25 gols e da Copa Libertadores com 9. E além dessas duas artilharias, o atacante ainda marcou mais 7 gols no Campeonato Carioca e 2 na Copa do Brasil, totalizando na temporada de 2019 43 bolas na rede. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários.